A partir de agora, Transnotícias Regional. Transnotícias. Bom dia para você que está na Rádio Transamérica. A temperatura máxima em Lorena hoje será de 27 graus, segundo o CPTEC-INPE. Transnotícias Regional. Os vereadores de Lorena aprovaram na sessão de ontem à noite o plano de carreira do magistério. O projeto, elaborado pela Prefeitura, tem 180 páginas. Durante a votação, que foi acompanhada pela Rádio Transamérica, os professores lotaram o plenário da Câmara. A medida prevê a valorização dos profissionais de educação, além da incorporação de benefícios. O professor da Rede Municipal de Ensino, Sávio Fortes, fala que a iniciativa é um avanço para a categoria, mas acha que o projeto deveria ter sido debatido com mais amplitude. O que a gente lamenta é que alguns pontos não estão bem claros. E esses pontos, depois de aprovado, vêm prejudicar os professores. O que a gente gostaria era que pudesse ter mais tempo para uma discussão melhor, porque alguns ganhos que a gente já teve, de repente ela não está sendo favorecida nesse projeto. Então a gente fica contente em partes, porque a gente nunca teve um plano de carreira no nosso município, mas em relação a outros itens a gente fica assim meio questionando assim, por que essa questão tão rigorosa e não abrir um espaço para a gente discutir melhor e poder fazer um plano melhor para o professor. Além disso, segundo ele, parte do plano não teve a participação dos professores. Por exemplo, o professor que tem acúmulo, ou seja, hoje, infelizmente, por causa do baixo salário do professor, ele precisa ter 2 salários. Se ele trabalha em 2 municípios, ele tem que, pelo plano, ele tem que ter 2 horas para poder chegar no outro horário. Por exemplo, eu trabalho em Canas. Eu demoro 15 minutos para chegar aqui. Por que eu vou ter que ter 2 horas? Então são algumas coisas que são incoerentes. Essa e outras coisinhas, por exemplo, licença-prêmio. Se o professor tem um direito à licença-prêmio, ele vai ter que demorar 1 ano para poder adquirir, gozar a sua licença-prêmio. Mas se ele já tem o seu direito adquirido, por que esperar 1 ano para gozar aquilo que ele acabou de ter? Então são alguns pontos que a gente poderia melhorar nosso plano de carreira. Agora, o que a gente fica, por exemplo, eu participei da comissão do plano de carreira, mas só que a gente vinha discutindo e de um determinado ponto ela parou a discussão e fez o plano sozinha. Isso a gente questionou. Então fale agora para a população que os professores não participaram, que a senhora fez o plano sozinha. A gente até começou um processo de discussão, mas chegou num determinado ponto que nós ficamos de fora. Então isso que gerou esse mal-estar na rede. O professor diz ainda que os profissionais da educação não tiveram acesso ao projeto antes da votação final feita pelos vereadores na noite de ontem. Mas um semestre assim que foi feito discussões, mas umas discussões que elas iam e voltavam. Mas quando vai chegar numa discussão que é mais séria, onde você vai tratar de valores, onde você vai tratar de pontos importantes, nós ficamos de fora. A gente não entendeu por quê. Aliás, eu até questionei isso com a própria secretária. Por que nós ficamos de fora? O que ela disse? Ela falou que alguns pontos a gente já não teria acesso, tipo a questão financeira, ela tem que discutir com a parte administrativa, mas por que a gente também não pode ter acesso? O plano deve atingir 500 profissionais da educação em Lorena. Com a votação, a lei terá 1 mês de adequação. Mais informações na próxima edição, às 3h da tarde. Transnotícias. Transnotícias. Você, ouvinte, também pode participar dos nossos informativos. Basta ligar para os telefones 12 3153 5151 e também o 3153 1549. Além disso, você, ouvinte que tem acesso à internet, também pode mandar um e-mail, anote aí, jornalismo@transamericavale.com.br. Participe com a gente. Tiago Rocha para a Rádio Transamérica, a informação onde você estiver. Você ouviu Transnotícias Regional.